nós estamos nos últimos dias. Não tem como. Mas agora você vai ficar chorando porque é os últimos dias? Não. Você vai dar um salto. Amém? Você vai dar um jump na sua vida. Você vai pular os problemas, você vai ignorar algumas coisas. E você vai vencer em nome do Senhor Jesus. Não vai ficar olhando para as paralisias. Não vai ficar olhando para as barreiras. Não vai ficar olhando para as crises, para as dificuldades. Não, você vai olhar para Jesus. Amém? E aí você vai conseguir vencer. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 9, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Diga misericórdia. Fecha teus olhos e dá um jump. Passa para um outro grupo contrário a tudo aquilo ali, e você vai ser mais que vencedor. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, nós queremos agradecer o Senhor nessa noite, porque o Senhor nos chamou para trazer, meu Pai, para este mundo a diferença, para fazer a diferença. Aonde nós estivermos, ó Deus, haverá uma mudança de caráter, haverá uma mudança de história, haverá uma mudança de ambiente, porque o Senhor está em nossas vidas. E o Senhor nos chamou, meu Deus querido, não somente para ir na contramão do mundo. Enquanto o mundo está descambando, enquanto o mundo está indo para o inferno, enquanto o mundo está, ó Deus, servindo ao diabo, nós estamos caminhando para o céu, servindo ao Senhor, agradando o Senhor, cumprindo a sua palavra, fazendo com que o teu propósito estabelecido, tanto nas nossas vidas, quanto em nossa geração. Por isso nós queremos te agradecer nesta noite, porque o Senhor nos chamou para nos tirar das trevas e para nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Que nesta noite o Senhor continue falando conosco e nos leve a esta reforma, a uma reforma de caráter, a uma reforma de conduta, a uma reforma, meu Pai, espiritual. Porque, meu Deus, este mundo está perecendo, mas as pessoas que estão nele ainda, muitos, ó Deus, precisam ouvir a tua voz. Muitos precisam voltar para ti. E nós queremos, meu Pai, que o Senhor use as nossas vidas transformadas, ó Deus amado, nossas vidas como luz, para que através de nós, muitos outros venham ter encontro com o Senhor. Por isso, nessa noite, nós nos colocamos completamente nas tuas mãos, na tua direção, e te pedimos: fala conosco, mude as nossas vidas nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, te agradecemos e aplaudimos o teu nome. Amém. Então, esse é o Pai de Jesus. Depois eu quero ver o irmão Zé dando um jump. Até os velhos dessa igreja tem que dar jump. Eu sou velho, já tenho um jump aqui, quase paralisou tudo aqui, mas fui. Querido, nós estamos falando sobre um grupo de pessoas que, através desse grupo de pessoas, nós podemos saber que é os últimos dias. Falei ali embaixo hoje, na hora que eu estava ensinando na escola de líder, que não há como não ser os últimos dias, por causa do quadro que a Bíblia registra e do que tem se apresentado hoje. Então não tem como a pessoa olhar e dizer: não, nós não estamos nos últimos dias. Muitas pessoas podem dizer isso: olha, nós não estamos nos últimos dias. Não. Pelo que a Bíblia registra, pelo que a Bíblia fala, os acontecimentos, as coisas que têm ocorrido, traz para nós uma certeza, uma convicção de que nós estamos nos últimos dias. Agora, nós vamos nos apavorar, nós vamos morrer, nós vamos desesperar, nós vamos entrar em depressão porque são os últimos dias? Não. A Bíblia coloca uma classificação das pessoas que denotam o último dia, que mostram o último dia. E o que a Bíblia diz para mim e para você nessa noite: olha, vocês não podem fazer parte deste grupo. Vocês não podem fazer parte dos homens que hoje estão vivendo assim. Homens gananciosos, homens amantes de si mesmos, né?
Falamos até sobre um termo que alguns têm criado dentro da igreja, que diz assim: fulano é ensimesmado. Quando você vê, esse termo não existe no dicionário, mas tem sido usado dentro da igreja. Por quê? Porque há muitas pessoas que dizem assim: olha, se eu não estiver lá, a coisa não acontece. Se eu não pregar, Deus não age. São pessoas amantes de si mesmas, e dentro da igreja às vezes. Porque o reino de Deus, ele depende exclusivamente de Deus. Agora, Deus, pela misericórdia, ele usa o A, ele usa o B, ele usa o C, ele usa o D, ele vai usando quem ele quer, quando ele quer, como ele quer. Amém, Jesus? Mas nos últimos dias, nós vamos vendo pessoas amantes de si, e às vezes até mesmo dentro da igreja, diga misericórdia. Por isso nós temos que estar atentos, para não permitir que as nossas vidas venham engrossar essa fileira de homens e mulheres marcados com a marca da destruição, com a marca do fim. Porque esses que estão aqui, a Bíblia está falando, olha, ele está trazendo para nós o registro de que tudo está acabando. E eles serão condenados com certeza, a menos que eles se convertam, a menos que eles saiam dessa fileira, a menos que eles saiam desse grupo, eles serão condenados. E Deus vai dizer: olha, você não seja assim. Então comece a mudar a tua vida. E quando a Bíblia fala de mudança, a mudança é uma das coisas mais difíceis que há para o homem fazer. O homem tem muita dificuldade com a mudança. Por quê? Porque a mudança, ela vai exigir um gasto de energia. Mudança, ela vai exigir um trabalho. Mudança, ela vai exigir um investimento. Mudança, ela vai exigir muitas vezes uma renúncia. Mudança, ela vai exigir muitas coisas. Não se faz mudança sorrindo. Não se faz mudança cantando. Não se faz mudança festejando, não. Mudança sempre lembra sujeira, sempre lembra quebradeira, sempre lembra trabalho. E por causa disso, muitas vezes nós não queremos mudar. Nós não queremos assumir o novo papel. Nós não queremos assumir a nova cara, a nova visão do reino de Deus. Mas Deus diz para mim e para você: olha, você precisa mudar. Você precisa mudar. Para quê? Para que você não faça parte dessa fileira. Para que você não ande junto com essa multidão que estão fazendo tudo errado. E você vai conversar com ela e dizer assim: mas olha, você é bobo. Não é assim não. Você pode fazer diferente. Só que esse diferente dela está aqui, ó, está englobado aqui. Eu estava na escola e a pessoa falou um negócio lá e eu fui, um negócio sobre sexo. Aí eu falei para ela algumas coisas dentro da visão cristã. Aí a pessoa falou assim, veio todo mundo: em que mundo você está? Ei, você está na terra? Você está na terra? Por quê? Porque a visão de sexo aí fora hoje tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. Se nós vamos defender o conhecimento bíblico no meio dessas pessoas, a gente fica espantado. Porque para eles, ó, as coisas já mudou totalmente. Não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. Agora, o papel meu e seu é ficar na Bíblia, é ficar na palavra. E quando acontecer algum desvio de conduta, e quando acontecer um erro ou uma falha por um pecado cometido, a Bíblia diz que nós devemos reconhecer o nosso pecado, pedir perdão, nós precisamos restaurar nosso caráter, trazer nossa mudança de comportamento e colocar novamente no princípio da palavra. É assim que a Bíblia diz. Quer dizer, a Bíblia não está dizendo que eu e você, nesse mundo, nós não vamos errar. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo o seguinte: todas as vezes que vocês errarem, vocês têm um manual de como eu quero que a coisa seja. Então se arrependa e mude a sua vida. Isso é mudança. E para muitas pessoas isso é ruim. Por quê? Porque vai tirar do desconto, vai tirar do conforto, vai tirar do prazer, vai tirar pelas vontades próprias. E as pessoas não querem abrir mão disso. Elas querem fazer tudo aquilo que a alma dela deseja. Mas se nós fizermos tudo que a nossa alma deseja, nós estaremos engrossando essa ala maldita, esse grupo que está determinando que o mundo chegou ao fim. E nós não podemos, pelo contrário, nós precisamos fazer parte do outro grupo que está dizendo: olha, há uma vida eterna para ser gozada na glória do Senhor. Nós precisamos fazer parte do outro grupo que diz: olha, há salvação, há vitória, há recompensa, há vida de Deus para você. Só que isso não acontece
se não houver em nosso coração uma mudança. E é por isso que Deus exige de nós uma mudança. E é por isso que Deus diz para você hoje, olha, você precisa mudar. Se você está indo contrário ao princípio que eu estabeleci, você precisa mudar. E se você não mudar, então você faz parte do outro grupo. Diga misericórdia. Mas se você mudar, você continua fazendo parte do meu grupo. Porque a parte do grupo do Senhor é daqueles que mudam. A parte do grupo do Senhor não são aqueles perfeitos, não. Mas são aqueles que reconhecem as suas falhas e fraquezas. E então buscam uma mudança. Busca uma mudança de comportamento. Busca uma mudança de visão. Busca uma mudança de sentimento. Parar de sentir como o mundo sente. De ver como o mundo vê. De achar que o mundo está correto porque o mundo não está. Embora eles estão neste momento dizendo, eu estou curtindo a vida. Mas eles não estão corretos perante Deus. Porque Deus vai cobrar deles naquele dia final. Então nós precisamos colocar nossa mente no Senhor e dizer, não, eu realmente preciso mudar. Toca o teu irmão nessa noite e diz assim, hoje é mais uma oportunidade que Deus está te dando para você mudar de comportamento. Amém, Jesus? Falei a semana passada sobre 2 tópicos. Falei sobre esperança e falei sobre resiliência, que é um termo importantíssimo hoje para mostrar para nós que nós estamos mudando de comportamento diante do Senhor, que nós estamos tomando uma atitude diferente diante do Senhor. Agora hoje eu quero falar sobre 3 tópicos para finalizar essa mensagem, que seriam os 5 passos para nós mudarmos, para nós trazermos uma mudança na nossa vida. Hoje eu quero falar sobre paciência, sabedoria e aliança. São termos importantíssimos para sair fora daquele grupo maldito. Aquele grupo maldito que só pensa em si mesmo. Aquele grupo maldito que só pensa em pecar. Aquele grupo maldito que só pensa no prazer do ganho. Aquele grupo maldito que só pensa no hoje. Ah, eu estou curtindo a vida hoje, amanhã já era. Esse grupo que não pensa no futuro. Ele não pensa que ele tem uma vida para dar para Deus. Por isso que eu falei de esperança. Nós temos esperança. Então, contrapondo a este grupo, nós precisamos assumir uma nova identidade. Nós precisamos assumir diante do Senhor os novos princípios diante do Senhor. Para quê? Para se contrapor com aquele grupo. E eu quero falar hoje sobre paciência. A paciência, querido, é uma virtude do ser humano baseado no autocontrole emocional. Estou definindo paciência aqui. Ou seja, quando o indivíduo suporta situações agradáveis, injúrias e o incômodo de terceiros sem perder a calma e a concentração. Então, o que é a paciência? Paciência é você saber esperar Deus agir. O que é a paciência? Paciência é mesmo em meio a uma crise, uma dificuldade, a uma luta, você consegue esperar Deus agir. Você crê que Deus vai entrar com providência. E muitas vezes as pessoas impacientes, elas querendo o prazer próprio, querendo a solução do seu problema rápido, não querendo pagar o preço da transformação de Deus. O que elas fazem? Elas simplesmente colocam o carro na frente dos bois. E elas começam então a tomar atitude por si só. Elas não oram, elas não buscam direção de Deus para tomar uma decisão, porque os olhos e o coração desejam algo, e essa pessoa, sem consultar a Deus, sem esperar que Deus traga isso para ela, a pessoa vai e toma as decisões sozinha, toma a decisão de realizar o seu desejo rapidamente, e quando ela percebe, ela fez uma besteira na vida. E o que nós temos hoje são pessoas que fazem besteiras uma atrás da outra. Pessoas que quebram a cara em todas as decisões. Por quê? Porque não tem paciência. É interessante que a paciência, amado, ela é uma mudança de comportamento. Sabe por quê? Porque ou você pode ser uma pessoa paciente, ou você pode ser uma pessoa impaciente. E é interessante que quando uma pessoa fica doente, lá no hospital, o nome que dá para ela, sabe o que é? Qual que é o nome que dá para o doente? Por quê, querido? Porque ali o negócio não está no controle dele. Ele vai ter que ter o quê? Porque ali é Deus e o médico na vida dele. Vai ter que esperar.
queremos nos colocar diante de Deus. Às vezes não queremos pagar o preço de esperar no Senhor. Mas quando vem uma situação ruim na nossa vida, quando acontece algo ruim, sabe o que vai acontecer? Você vai perder tempo e tempo e tempo e tempo para resolver a besteira que você fez, porque você não teve o quê? Paciência. Então nós precisamos mudar isso na nossa vida. Porque muitos dos problemas que nós contraímos na nossa vida cotidiana, que a gente diz assim, mas eu orei. Existe crente, agora eu estou trazendo para os crentes. Você fala assim, mas eu orei. Aí você esperou Deus falar? Porque orar não é a resposta. A resposta é quando Deus chegar e falar assim, agora eu vou fazer isso na sua vida. Então nós precisamos mudar o comportamento. O comportamento de cristão não pode ser avexado, como diz o baiano, né? Avexado, apavorado. Quando eu aceitei Jesus, eu tive muito problema para lidar com isso e tenho muita dificuldade até hoje para lidar com algumas coisas. E Deus, Ele vai ensinando para a gente. Eu tenho um pai, coloquei esse atrás no vídeo lá na internet, que fez, não sei se alguém viu, está com 82 anos falando em roça, em plantar, isso e aquilo. Ou não aguenta nem raspar o pé direito. Está falando em plantar, em malquete de terra e que não sei o quê. Meu pai, ele é muito apavorado. Pensa naquela pessoa. O lema dele era assim, olha, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Imagina uma criança que cresceu com um pai ouvindo isso todo dia. Vamos, menino, vamos, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. E se eu dizer para você que tem coisa que é para você fazer amanhã? Na nossa caminhada, a gente descobre que há coisas que são para ontem, há coisas que são para hoje, mas há coisas que serão para amanhã. Mas quando a pessoa é apavorada, ela não põe, ela não faz o cálculo, ela não coloca diante de Deus, ela não ora, ela não busca Deus, ela vai fazendo. Quero dizer uma coisa para você: ativismo no reino de Deus nem sempre é a vontade de Deus. Não é só fazer. A Bíblia fala de Caim, por exemplo, que Caim foi trazer a oferta dele para Deus. E quando ele trouxe a oferta dele para Deus, o escritor escreve o seguinte: e ao fim, ao cabo de dias, Caim trouxe a sua oferta. O que dá para entender? Dá para entender muitas coisas, mas uma coisa dá para entender. Caim disse assim, olha, amanhã eu levo, amanhã eu levo, amanhã eu levo, amanhã eu levo. Por quê? Porque eu tenho uma coisa para fazer hoje, eu não posso deixar para amanhã, tem que fazer hoje. E porque ele foi priorizando as coisas dele, ele foi deixando o princípio de lado. Todas as vezes nós somos apavorados para resolver as nossas questões, para fundamentar as nossas verdades, para resolver os nossos problemas, nós simplesmente esquecemos de colocar Deus no negócio. E a gente não ora, a gente não espera, e a gente vai querendo fazer. Só que nesse fazer, a gente deixa de fazer o que é essencial. Agora o que é isso? Isso é paciência. Será que eu não poderia esperar Deus falar comigo para tomar atitude dentro daquilo que Ele tem na minha vida? Não, mas eu quero fazer, eu quero mostrar serviço, eu quero mostrar que eu estou fazendo. O caso de Jesus na casa de Marta e Maria. A Bíblia diz que as duas receberam Jesus. Só que Maria, ela esqueceu tudo. Ela teve paciência, ela disse assim, olha, o que eu tenho que fazer, eu vou fazer depois que o mestre for embora. Agora eu vou aproveitar o mestre. O mestre está aqui, a Bíblia diz colocar em primeiro lugar o reino de Deus, então ele é o rei do reino de Deus, ele está aqui, eu vou colocar em primeiro lugar o reino de Deus, eu vou ouvir ele falar. Mas a Marta não, a Marta estava apavorada, ela disse, nossa, o mestre está aqui, a casa está suja, e se eu não limpar a casa, como é que vai ficar? E ela apavorada limpando a casa. E no final ela acha que ela está correta, porque ela está fazendo a coisa certa, ela está apavorada, deixada, cuidando aqui, cuidando ali. Ela diz, mestre, olha só, manda com que Maria venha me ajudar, porque eu estou correndo, fazendo, e a Maria está aí sentada nos teus pés. Aí Jesus olha para ela e diz, Marta, Marta, por que te enfadas com tantas coisas? Uma só é necessária.
só ouvir a voz de Deus. Quando você tem tempo para ouvir a voz de Deus, quando você tem paciência na sua alma para você ouvir a voz de Deus, Deus vai te direcionar o que fazer. Deus vai mostrar para você o que ser feito na sua vida. Aquela pessoa apavorada para namorar, e ela namora um, namora outro, e ela namora outro, ela diz: agora é de Deus. E ela namora. E daqui a pouco ela começa a ver indícios de que Deus não está naquele negócio. Ela diz: não tem problema, esse não era de Deus. Eu errei dessa vez, mas da próxima vez eu acerto. Aí ela começa a namorar de novo. Outra pessoa. Aí ela começa a perceber que há indício daquela pessoa que não é de Deus para a vida dela. Aí ela larga daquela pessoa e ela fala: não tem problema, eu posso esperar a outra. Será que ela está esperando? Se ela estivesse esperando, ela estaria orando e dizendo: Senhor, traga o meu varão. Senhor, traga a minha varoa. Uma decisão tomada precipitada, querido. Aquela pressa que você toma. Depois você vai ter que viver anos e anos para tentar resolver aquele problema que você adicionou na sua vida. Então vale a pena respirar. Vale a pena você orar e dizer: Senhor, eu quero isso, mas eu quero que o Senhor me traga. Senhor, eu quero aquilo, mas eu quero que o Senhor coloque na minha vida. Meu Deus, eu quero esperar o Senhor. A Bíblia fala de Abraão e Sara. A Bíblia diz que Sara era estéril, não podia ter filho. E então, o que Deus faz? Deus manda Abraão entrar na promessa. Diga comigo: eu preciso entrar na promessa de Deus. Eu preciso entrar na promessa de Deus. Você não sabe o que você falou aí. Você não entrou na promessa nem do prefeito dessa cidade. Você não entrou na promessa do pastor dessa igreja. Você não entrou na promessa do seu líder explorador. Você entrou na promessa de Deus. E você sabe o que acontece com a promessa de Deus? Deus não morre, Deus é eterno. E Deus tem um tempo que só Ele entende. Quer dizer, para Ele cumprir a promessa da tua vida, é Ele e Ele lá. Quando Ele chama Abraão, Ele diz: Abraão, eu vou te dar um filho. Entra na promessa. Abraão entra. Quantos anos Abraão tinha? 75 anos. Sabe quando é que Deus cumpre a promessa? 25 anos depois. Cutuca o teu irmão do teu lado e diga assim: você tem paciência para esperar 25 anos? Então eu vou dizer uma coisa para você: Abraão não teve paciência. O dia que a mulher dele falou assim: Abraão, está demorando demais, vai lá e tenta com a minha escrava. Ele pensou duas vezes. Eu falei: você pode tomar qualquer decisão que você quiser na caminhada, não há problema nenhum. Só que depois você vai ter que administrar o problema da precipitação. Por isso que Deus precisa mudar o seu comportamento hoje. O que aconteceu? Aí nasceu o tal do Ismael. E o Ismael era um problema na casa de Abraão. Porque não era filho da promessa. Ele não foi um filho que Deus queria. E eles tiveram que administrar o problema. Chegou um momento em que a escrava já estava se achando senhora da casa. E Sara, indignada, disse: olha, põe essa mulher para fora. Eu não quero mais essa mulher. E Abraão falou: agora como é que vai? O menino é meu filho. Ele pode não ser filho de Sara, mas é meu filho. É sangue do meu sangue. E agora o que eu faço? Teve que administrar um problemão. Por quê? Porque ele não teve paciência. Olha para o teu irmão do teu lado e diga assim: não tenha paciência. O povo que engloba o final dos tempos, eles não têm paciência. Ele diz assim: olha, é hoje tudo ou nada. Eu vou fazer o que tem que fazer, porque amanhã para mim não importa. Será que amanhã não importa? Será que amanhã você vai conseguir administrar o BO que você vai ter na sua mão? Então tenha paciência, mamãe. Sabe esperar no Senhor. Eu estou falando aqui de namorar, mas tem um monte de coisa que a gente pode quebrar a cara tomando decisão precipitada. Aquela casa que a pessoa compra sem sequer olhar se o terreno está legalizado. Aquele carro que a pessoa compra sem olhar se o documento está certo, se não tem nenhum problema. Eu estou falando isso porque isso pega cada um de nós todos os dias. Então tenha paciência, ande pelos caminhos corretos, faça o que tem que ser feito agora, para que amanhã depois você não venha administrar um prejuízo, um problema. Aí você olha para Deus e diz: puxa, mas por que Deus me livrou? Mas por que Deus me abençoou?
abençoou? Mas por que Deus não fez isso? Mas por que Deus não fez aquilo? Aí Deus disse, você não deixou. Você não teve paciência. Você não soube esperar. Eu até queria te livrar, eu até queria te abençoar, eu até queria agir na tua vida, mas você foi precipitado. Mudança de comportamento, querido. Os que estão com o Senhor estão com o Senhor. Não precisa ficar desesperado, apavorado. Segura um pouco essa pressão, segura um pouco essa emoção, segura um pouco esse desejo, sabe por quê? Porque vai chegar a hora de Deus na tua vida e você vai poder colocar em prática tudo o que você quer. Amém? Será que eu posso ouvir um amém? Amém. Tenha paciência. Fala pro teu irmão aí, tenha paciência, irmão. A paciência é principalmente baseada na tolerância com erros alheios ou diante de situações e fatos indesejados. Tenha paciência com o seu irmão. Tenha paciência com o seu liderado de célula. Tenha paciência com o seu pai e com a sua mãe. Tenha paciência com o seu cônjuge. Tenha paciência com sua esposa e esposo. Tenha paciência com seus filhos. Tenha paciência. Como dizia minha avó, tenha santa paciência. Eu não sei de onde ela tirou isso, mas eu acho que toda paciência é santa. Amém? Tenha paciência, querido. Tenha calma, tudo vai se resolver. Ai, pastor, mas já faz tantos anos. Não tem problema, Deus está no controle. Amém? Eu só digo uma coisa para você, você não vai morrer antes da promessa de Deus cumprir na sua vida. Não vai morrer. O que Deus falou a teu respeito vai acontecer, do jeito que Ele falou. Então, não se precipite, não tome decisão precipitada. Fica tranquilo, continue na oração, continue no azeite, continue na espera, porque Deus quer o melhor. Amém? Eu fico imaginando quando Deus deu Isaac para Abraão, 25 anos depois. Deus deu o melhor ou não deu? Já vimos aqui em estudos que quando Abraão foi sacrificar Isaac não era uma criancinha, um bebezinho, ele tinha em torno ali dos 12, 13, 14 anos. Quer dizer, além de Abraão ter que sacrificar o menino, o próprio menino teve que dizer sim para o sacrifício. Se Abraão não tivesse esperado, será que Isaac iria com ele? Se Abraão não tivesse um filho da promessa, você acha que Isaac subiria no altar? Com certeza não, querido. Ele fala, velho, você está louco na cabeça que eu vou ser morto, mas nem a pau. Vou correr. E sair correndo. Mas porque ele era o filho da promessa, ele tinha nascido no propósito, embaixo do propósito, tudo conforme Deus falou. E o pai dele falou, é o momento do sacrifício que estou dentro. É para Deus? É. Então eu vou, porque eu sei o que Deus fez na minha vida. Amém, Jesus? Então entenda isso, tenha paciência, porque a paciência vai trazer bênção na tua vida. Todo o sofrimento que você está tendo hoje, amanhã, você vai simplesmente se alegrar no Senhor. Tem gente aqui que vai dançar a dança da noiva sozinho no meio da rua. De tanta alegria. Demorou, mas minha bênção chegou. Amém? Então tenha paciência. Foi para você não, tá, Elisângela? Nem para você, Robson. Até porque você não esperou muito, tá, Robson? Você já chegou e a bênção chegou junto. Eu conheço a sua história. Cuidado, querido, para não confundir paciência com passividade. O que é passividade? Passividade é permitir que o tempo passe sem participar das ações do tempo, sem ser agente de mudança no dia a dia. Aquela pessoa que ela não tem fé, ela não tem promessa, ela não crê em nada disso. Aí você fala para fulano, não move, faz alguma coisa. Ela diz, não, estou esperando no Senhor. Quem já viu essas pessoas? Não move, não faz nada. Não ora, não jejua, não vai atrás, não está ali. Eu estou esperando no Senhor. Isso é passividade, querido. Passividade. Então, olha para você ver como é que é uma linha muito fina entre a paciência e a passividade. Tem pessoas que por não estar no propósito, por não buscarem a Deus, por não estarem no Senhor, elas ficam passivas. E as coisas vão acontecendo e não tem intervenção dela nas coisas. E as coisas vão acontecendo diariamente e ela está fora
dos acontecimentos. Sacode o teu irmão do teu lado e diga assim: irmão, dê um jump, porque você tem que estar envolvido nos acontecimentos. Se você não vai engrossar essa fila dos malditos, você tem que engrossar a fila dos benditos. Se você não vai engrossar a fila dos que vão para o inferno, você tem que engrossar a fila daqueles que vão para o céu. Então seja atento à voz de Deus, meu irmão. Tem pessoas que forçam portas que Deus não abriu. Mas tem pessoas que Deus abre porta e ele fica parado dizendo assim: ah, se Deus abrisse uma porta. Diga misericórdia. Meu Deus, como é que pode isso? Como é que você aceita passar a sua vida sem ser agente da mudança do seu cotidiano, da sua história, da sua geografia, do seu dia a dia? Outros não farão o que você deve fazer. Então passividade não é paciência. Passividade é você ficar deitado quando você tem que agir. Passividade é que você tem que falar. Quando você precisa falar, você tem que falar. Isso é, muitas vezes a passividade é você deixar quieto. Você tinha que falar, você não fala. Tinha que ir, mas você não vai. Tinha que fazer, mas você não faz. Você não tem participação no negócio. Isso é passividade. Isso não é paciência. Vai ter um culto do fruto fiel lá na Batista Monte Sião. Eu nem vou. Meu irmão, minha irmã solteira, meu irmão solteiro, será que não é lá que Deus está querendo mostrar para você o varão? Nesse evento? Não, mas nem vou. Você está entendendo? Tem um trabalho, tem um evento, a pessoa não, nem vou. Tem uma oração, a pessoa nem vou. Tem um ensinamento, a pessoa nem vou. E de repente o seu varão, a sua varão estava lá naquele dia. Mas você ficou com a porta fechada. Porque você não quis participar. Porque você achou melhor ser passivo diante daquilo que Deus ia te mostrar. Então cuidado, amado. Aprenda a diferenciar paciência de passividade. Paciência é você orando, buscando no Senhor e dizendo: é este, não é este. Porque o Espírito Santo disse que não é este. Não, agora é este. Não é este. O Espírito disse que não é este. Não, agora é este. Não é este. Não, o Espírito Santo disse que não é. Agora é, não é este. Olha só, é esse, isso que é paciência. Passava um homem e Samuel dizia: é este. Espírito, não é este. Passava outro e dizia: este. Agora, não, vou ficar aqui. Passa, homem. Passou tudo já? Já. Não é ninguém. Tem mais alguém? Ah, tem mais um. Passa aí. Ah, não é ninguém. Tchau. Deus equivocou, Deus não falou para ele. Passivo. Não. Colocava um, ele dizia: é esse. Olha a participação dele. Deus, calma, não é esse. Ah, então tá bom. Glória. Vou esperar. Aí passava outro. É este. Espírito, não é este. Opa, tranquilo, vou esperar. Passava outro. É este. Não. E foi assim 7 filhos, né? Passou 7 filhos. E aí, cadê? Acabou os filhos? Passaram todos? Espírito Deus não era? Não tem mais alguém? Ah, tem mais um menino. Tá, então traga ele. Quando trouxeram o menino, opa, Espírito Deus é este. Amém? Ele estava o quê? Orando. Ele estava o quê? Participando. E por isso Deus mostrou quem era que ia ser o homem, o grande homem de Deus. Amém, Jesus? Sacode o teu irmão e diga assim: irmão, começa a participar dos projetos de Deus. Você não pode fazer parte dos endividados de alma. Você não pode fazer parte dos ensimismados. Você não pode fazer parte daqueles que são gananciosos. Mas você pode fazer parte daqueles que são seletivos e que são guiados pelo Espírito e que conseguem descobrir qual é a plena, a perfeita e agradável vontade da sua vida. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: pois pela fé tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também o nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Diga comigo: a experiência produz esperança. Quanto mais experiência você tiver no reino, mais esperança você tem. Sabe por quê? Porque Paulo diz assim: eu sei em quem eu tenho crido. Alguém pode dizer assim: mas não vai acontecer, mano. Sabe o que você está buscando, o que você está esperando? Não vai acontecer, não sei o quê, blá, blé. Ele vai falar um monte de coisa para você. Mas a tua experiência com Deus, a caminhada com Deus,
vai dizer para a pessoa assim: olha, eu sei em quem eu tenho crido. E sei que Ele é fiel para guardar o meu depósito. Bate no teu peito e diga assim: o que é meu é meu. E ninguém vai me tomar. Dê uma salva de palmas. Ele está fazendo o depósito. Tenha fé. Aprenda a esperar no Senhor. Ele tem o melhor para a tua vida. Mudança de comportamento. Como nós estamos dizendo aqui no tema de hoje, dizendo para você o seguinte: 5 passos para você reformar a nossa conduta e ser vitorioso nesses últimos dias. Enquanto muitos já se deram por vencidos, engrossaram essa ala maldita de destruição que traz a marca da destruição, nós estamos engrossando a ala bendita daqueles que são vitoriosos, mesmo nessas crises, dificuldades e luta deste mundo. E para isso precisamos mudar nossa conduta e colocar dentro do nosso coração a paciência. Mas não podemos deixar de maneira nenhuma de colocar em nosso coração também, ou de ter esse espaço, de dar mais um passo para engrossar essa ala bendita, a palavra sabedoria. É engraçado que a Bíblia fala de sabedoria, e a Bíblia fala de sabedoria em um nível acima de tudo que é conhecimento que é no mundo. Sabedoria não é inteligência. Sabedoria não é capacidade mental, não é QI alto. A Bíblia diz que sabedoria o princípio da sabedoria está no temor do Senhor. Sabe quando o teu irmão do teu lado diga assim: você teme a Deus? Então sabedoria está no temor do Senhor. Quanto mais você teme a Deus, mais sábio você é. E junto com o temor do Senhor, existem as mudanças de comportamento que nós vamos ter. Porque quem teme a Deus, querido, não fala o que quer. Quem teme a Deus não faz o que quer. Quem teme a Deus não pensa o que quer. Quem teme a Deus sabe que ele precisa se reportar a Deus em todas as suas áreas da sua vida. Qualquer atitude errada que você tiver, se você realmente teme a Deus, você vai ter que apresentar diante dele. Então sabedoria é algo de extrema necessidade para o cristão. Não tem como você ser um cristão e abrir mão da sabedoria. Sabe quando o teu irmão do teu lado diga assim: irmão, não abra mão da sabedoria. Nós temos confundido sabedoria com conhecimento, com inteligência. E sabedoria não é conhecimento e não é inteligência. Sabedoria, ela está muito acima disso. Está entendendo? Sabedoria é algo do céu, é algo divino. Porque sabedoria é temer a Deus. Quando você teme a Deus, você passa a ser um com Ele. Você passa a andar recebendo as informações direto dele. Ele abre um canal na sua vida chamado intimidade e ele começa a falar direto na sua alma, no seu coração. Sabedoria é isso. Então todos os crentes, todos os cristãos têm condição de ser sábio. O próprio Tiago diz assim: se você tem falta de sabedoria, se você tiver falta de sabedoria, peça a Deus, que dá gratuitamente, dá liberalmente, e Ele não lança em rosto. Quer dizer, a sabedoria de Deus é dada para todos aqueles que dizem ser de Deus. Por quê? Porque não há como você estar com Deus sem ser sábio. Amém, Jesus? Então não confunda sabedoria com inteligência. Não confunda sabedoria com conhecimento. Conhecimento está nos livros. Inteligência está na capacidade que você tem de raciocínio. Não é isso. Sabedoria está muito além disso. Está no temor do Senhor. Está quando você coloca o princípio na sua vida e diz: eu vou andar por ele. Aí as coisas começam a acontecer. Aí Deus começa a falar contigo. Deus não fala com rebelde. Deus não fala com pessoas que só querem levar vantagem. Essa é a parte daquele povo lá do egoísta, daqueles que amam a si mesmo. Não, o povo de Deus que é sábio, Deus fala com ele porque Deus vai trazer bênçãos tanto para ele quanto as pessoas que estão ao seu redor. É por isso que os grandes homens sábios desse mundo, os grandes homens inteligentes desse mundo, eles tiveram que provar da sabedoria para poder alcançar esses níveis de entendimento. E nós precisamos entender isso também. O Salmo de número 110, o versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem bom entendimento todos que cumprem os seus preceitos.
e o seu louvor subsiste para sempre. Então não há como você ser sábio sem temer a Deus. Você precisa mudar o seu comportamento. Há quantas coisas você está fazendo que você não consulta Deus para fazer? Há quantas coisas que você fala que você não consulta Deus para falar? Há quantas coisas que você pensa que você não consulta Deus para pensar? Isso é falta de sabedoria. E a Bíblia chama cada um de nós para vivermos uma vida em temor. E se o temor é o princípio da sabedoria, então não tem como você temer se você não for sábio. É por isso que muitos loucos, insensatos, falam o que quer, fazem o que quer, e depois recebem a pena, recebem o juízo. Como está escrito lá em Romanos capítulo 1, versículo 18, que diz que eles estão recebendo em si mesmo a medicina punição dos seus erros. Vivem uma vida toda errada, e depois vem a mão de Deus pesando sobre eles. Falta de sabedoria. Você pode enganar uma pessoa, mas não tem como enganar a Deus. Então a melhor coisa que você faz é se dobrar diante dele e dizer: Senhor, eu quero andar nos seus preceitos, eu quero andar na sua vontade, eu quero fazer tudo aquilo que lhe apraz, eu quero fazer tudo aquilo que te agrada. Quando você faz isso, você é sábio. E aí vem a questão da multiplicação da sabedoria. Quando é que eu multiplico a sabedoria? Quando eu ganho uma alma para Jesus. A Bíblia diz: aquele que ganha alma, sábio é. Então se você ganha alma, você está não somente sendo sábio, mas você está multiplicando a sabedoria de Deus. Amém, Jesus? Então entenda isso nessa noite. Muda o seu comportamento. Deixa de ser nécio e imprudente. Deixa de ser ignorante. Começa a ser sábio. Ande com o Senhor. Se entrega aos princípios dele, aos preceitos dele. Sabe por quê? Porque o teu comportamento vai mudar radicalmente. Muitas vezes as pessoas dizem assim: olha, eu quero ir para a igreja, mas eu não sei, eu não consigo mudar. Ninguém precisa mudar, não. Você só precisa ser sábio. Porque se você for sábio, o próprio princípio vai te mudar. Quem te muda não é você. Quem muda é o princípio. Quando você se coloca diante do princípio e diz assim: olha, a partir de hoje eu vou obedecer a Deus, porque sábios são os que obedecem a Deus. Quando você diz eu vou obedecer a Deus, o princípio é estabelecido na tua vida e o teu comportamento muda. É por isso que você vai ver a pessoa dizendo: olha, no passado eu faria isso, mas agora eu não faço mais. No passado eu fazia aquilo, mas agora eu não faço mais. O que é isso? Foi porque a sabedoria de Deus entrou no coração dela. Todas as vezes que vem uma proposta satânica, a primeira coisa que o sábio coloca em pauta é: isso agrada a Deus? Isso que está me trazendo agrada, pode agradar a mim, mas agrada a Deus? Aí, pesando na balança, ele percebe que aquilo vai desagradar a Deus. O que ele faz? Ele diz: então, ainda que eu gostaria de fazer isso, mas eu não vou fazer porque eu quero agradar a Deus. Todos que são sábios procurem agradar a Deus. Procuram agradar a Deus. Porque se você agradar a Deus, cair na graça de Deus, sabe o que Deus faz? Deus começa a te abençoar de uma forma sobrenatural. A bênção na vida do crente, na verdade, é a resposta da sua conduta com Deus. Por isso que quanto mais sábio você for, mais próspero você será. Amém? Porque você vai pensar as coisas antes de fazer. E Deus vai trazer a bênção para mostrar para todos que você está com Ele. Deus tem uma preocupação de fazer uma mídia através de nós. Quando Jesus estava na terra, a Bíblia diz que Jesus pregava e todos afluíam até Ele. E a Bíblia diz que era levado para Ele todo tipo de pessoas, todo tipo de sorte endemoniado, todas as pessoas que estavam enfermas, todas afluíram para Ele. E a Bíblia diz assim que corria a sua fama por toda a Judéia, por toda Jerusalém e por toda a vizinhança. Por que Deus faz isso? Porque Deus quer que o evangelho dele chegue a todos os homens. E como é que vai fazer isso? Naquele que é sábio. E quando Jesus pregava, as pessoas olhavam para ele e diziam: nunca vi tanta sabedoria em um homem só. Esse homem é muito sábio. Esse homem tem uma sabedoria elevada. E a Bíblia dizia que muitos falavam dele, que ele falava também com muita autoridade. Sabedoria, querido, é o que Deus quer que você tenha. Deus quer que você mude o seu comportamento. Deixa de ser representante do diabo. Deixa de ser aqueles que engrossam essa ala maldita que tem a marca da destruição e do fim do mundo. E começa a ter a marca daqueles que têm o início de uma nova vida, de um novo tempo, de uma nova história, da vida eterna de Cristo que está chegando aí. Seja sábio. Sacode o teu irmão do teu lado e diga assim: irmão, seja sábio, irmão. Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria. E
e a instrução. Os insensatos querem saber o que Deus está falando, o que Deus falou, o que Deus deixou de falar. Os imprudentes, aqueles que não colocam na sua história o plano de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, amado, se você viver nesse mundo